Mas vamos falar de Ingrid. Ingrid tem 22 anos. Ela mora com a irmã e o cunhado. Ela não tem emprego e não tem como pagar aluguel. Naquele dia, Ingrid sai com uma coisa na mente. Eu agora vou conseguir um emprego para retomar a minha vida. E ela sai para entregar currículos. 2 dias depois... E por que 2 dias depois? Porque Ingrid desapareceu. Durante 2 dias, a família tentou de tudo para encontrá-la. Buscava dali, buscava dacolá e nada. 48 horas que desembocariam num sofrimento ainda maior. Foi quando o corpo de Ingrid foi encontrado. Ingrid morava aqui em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Põe no Cidade. Era na casa da irmã que a Ingrid estava morando. O lugar onde ficava agora está vazio. Ela tinha 22 anos. Saiu da casa do pai no interior para morar com a irmã na Grande São Paulo. Estava procurando emprego quando foi atacada pelo assassino. Tem que ser forte nessa hora e Deus que tem que dar força pra gente. Ingrid saiu de casa com um currículo nas mãos e um celular no bolso. Antes de voltar, falou com a irmã. Liguei para ela e ela falou para mim que já estava voltando. Falei para ela voltar cedo por causa do que aqui estava muito perigoso, né? Ingrid não chegou em casa. A irmã pensou que ela teria parado para visitar algum parente e que voltaria no dia seguinte. Mas nada disso aconteceu. Foi na quinta-feira, daí na sexta-feira eu retornei 500 vezes. Só que como eu tenho parentes que moram para lá, eu até pensei que ela pudesse ter ficado na casa de algum deles, das minhas primas. Daí no sábado de manhã que eu recebi a ligação, né? Que é quando encontraram ela, encontraram com o celular do lado e tinha um monte de ligação do meu celular para ela. Daí eles retornaram perguntando se eu tinha algum parente que estava desaparecido. Daí eu falei que era ela. Daí pediram para mim ir na delegacia. O corpo foi encontrado no sábado pela manhã no barranco, às margens desse córrego, bem perto de uma rodovia. Uma pessoa que passava por aqui viu o corpo e chamou a polícia. Quando os policiais apareceram, viram que no bolso da calça havia um telefone celular, com várias chamadas perdidas de uma mulher com o nome Joyce. Era a irmã da Ingrid. Fizeram contato com ela. Joyce confirmou que estava com a irmã desaparecida. Ela foi chamada e fez o reconhecimento. Como o corpo veio parar aqui, ainda é um mistério. Mas a investigação acredita que ele só foi deixado aqui e o crime cometido em um outro lugar. Esse ambiente fica perto daquela passarela de pedestres, utilizada pela Ingrid para voltar para casa. Do lado de lá, do Rodoanel, município de Osasco, onde a Ingrid estava procurando emprego naqueles dias. Do lado de cá, Carapicuíba, cidade onde ela morava. E bem aqui, o bairro onde ela vivia, com a irmã, o cunhado e 2 sobrinhas. Toda a família saiu para a rua atrás de notícias. A irmã e o cunhado, que é mecânico, tomaram a frente das buscas. Eles não sabem o que pode ter acontecido. Quem estaria por trás desse crime? Para a polícia, Ingrid foi seguida naquela quinta-feira. Quando falou com a irmã por telefone, estava perto de casa. Possivelmente foi abordada na mesma região onde o corpo foi deixado. Eles falam que está investigando, até quando, né? Vai investigar. É difícil. Joyce diz que não se recorda de ameaças contra a irmã e que a jovem era tranquila, se dava bem com todo mundo, em casa também. Tranquila, normal, ela gostava muito das minhas filhas, brincava bastante com elas, se dava bem com meu marido. O Departamento de Homicídios de São Paulo assumiu a investigação da morte da Ingrid. Ela que já tinha sido casada por 4 anos. Estava separada há quase 1 quando aconteceu o assassinato.
Esse ex-marido da Ingrid foi chamado pela polícia para prestar depoimento, mas não foi considerado suspeito. Os dois se separaram por conta de constantes brigas. O celular que estava na calça da Ingrid foi apreendido pela polícia. Foi dito na época que nele poderia haver mensagens e contatos de um namorado secreto que estava saindo com essa jovem. Maurício é o ex-marido. Ele não mora mais em Carapicuíba. Quase um ano após a morte da ex, ele voltou para o Paraná. A família não sabe por que Ingrid foi morta. Nenhuma explicação foi dada. Maníaco, vingança, passional. Eu ainda não acredito que isso aconteceu. Ter que vir para o enterro de uma jovem de 22 anos com o caixão lacrado. Sem você poder ver o rosto, sem você poder lembrar. E isso para mim é a pior parte. É a pior coisa que não vai sair nunca da minha cabeça. E até esse momento, a polícia não tem nenhuma pista. Estão investigando, nem sempre. Crimes dessa natureza é um crime difícil de investigar. Um aspecto fundamental, né, é a perícia. Que a perícia tentar encontrar alguma pista. Porque, em geral, mesmo na região, é difícil uma pessoa, por medo, dar alguma informação. Então, nesse momento, está tudo em busca, na verdade, não está tudo. A polícia está em busca, né, de alguma pista que possa levar. O que ela está fazendo? Tentando encontrar ex-namorados, tentando ver, né, ligações telefônicas, mas tudo até agora não caminha para canto algum. Mas, com o tempo, vai. Aqui dentro, numa casa simples, moram Andréia e Rianderson. Me pergunte o que quer dizer Rianderson, porque não tem nem, o Anderson não tem nada o que rir. E o Rianderson é casado com ela há 16 anos, um filho de 15, só que Rianderson acaba escolhendo o caminho do álcool. E o álcool faz com que, eu já vivi isso dentro da minha família. É impressionante o alcoolismo, né? E o alcoolismo não tem jeito no seguinte sentido. Tem que ser a cada instante o sujeito. Antigamente tinha-se a tese, né, que a cada 24 horas você começava. É a cada instante. Você, oh Deus no coração, fé e esquecer o álcool. É uma batalha, porque o organismo fica pedindo e o hábito também, né, fica pedindo e é difícil. Na minha família eu vi um casamento ser destruído, uma família ser destruída por causa do álcool. E esse parente que eu estou falando era simplesmente um sujeito brilhante, um sujeito meigo, um sujeito família, e vê o que é a vida. Houve uma traição. Ele foi traído. E no que ele foi traído, ele não suportou e foi uma batalha, como raramente eu vi, né, de um filho dele, eram 3 mais 1, ia achar o pai pelas ruas, tentava recuperar e depois ele se casou, aí se casou, esse parente se casou por uma segunda vez e aí largou com a graça de Deus, largou o álcool, mas já era tarde, porque aí o fígado já estava totalmente tomado e acabou morrendo. Mas quer dizer, são muitos os caminhos que a gente às vezes julga as pessoas, e é por isso que eu digo, eu não julgo ninguém, né? Porque, por exemplo, nesse caso, o homem é alcoólatra e a esposa, a Andréia, faz de tudo para ele largar o álcool. O problema é que, por melhor que seja a reportagem, ela nunca consegue chegar no detalhe como eu contei
Por quê? Porque eu sou da família e sei, né? Mas chega uma hora que a esposa não suporta. E ela não aguentava mais a Andréia, que se separar. Ele disse que não ia sair de casa. Deu-se uma confusão. Naquele dia, a Andréia estava na cozinha, fazendo o almoço para o marido, que não saía de casa, o Anderson, e para o filho deles de 15 anos. O garoto presenciou tudo. O quê? Põe no Cidade. Mais um crime motivado por ciúmes. Andréia Aquino de Oliveira, de 36 anos, já estava casada há 16 com Rianderson Gomes dos Santos, de 39 anos. O casal tinha um filho, um adolescente de 15 anos de idade. Só ele estava na casa junto com a mãe. Na hora do almoço, ele percebeu o pai chegando em casa, ouviu um barulho muito intenso de talheres sendo remexidos. Resolveu ir até a cozinha para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou, ele encontrou a mãe sendo agredida violentamente pelo pai. O caso veio direto para a delegacia de homicídios de Contagem. Ela foi morta na frente do próprio filho. O filho viu a mãe praticamente agachada no chão e o pai a golpeando. Ao tentar impedi-lo, Rianderson partiu para cima do próprio filho. Depois de quase ser agredido pelo próprio pai, o adolescente saiu correndo. Em busca de ajuda, chegou até a casa do vizinho. Esse vizinho entrou no imóvel e conseguiu tirar a faca da mão de Rianderson. O crime aconteceu na casa onde o casal morava com o filho, na cidade de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas o que teria motivado o crime? A delegada explica que há duas versões, uma contada pelas testemunhas, de que Rianderson teria chegado embriagado em casa e, por causa da bebida, teria então matado a mulher. Já ele conta outra história. Disse que a mulher, Andréia, é que teria ameaçado traí-lo. Teria ameaçado, se ele não desse a separação, ela iria traí-lo. Isso teria sido a motivação do crime. Logo depois do crime, o pai e o irmão dela estavam revoltados com Rianderson. Disseram que ele fazia uso frequente de bebida alcoólica e até mesmo de drogas. Sempre embriagado e drogado. Nunca respeitando nem a família que estava aqui, nem a família dele, esposa, nem filhos. E toda vez ele tentava agredir o meu sobrinho. Sempre agrediu meu sobrinho, eu falava com ele, não faz isso, não faz isso. O adolescente deve ficar agora com familiares da própria mãe, o tio, com o avô. Já Rianderson, ele foi preso, está detido no Ceresp de Contagem, também na região metropolitana de Belo Horizonte, e vai ser indiciado, provavelmente, pelo crime de homicídio qualificado. Ele não fez como homem. Foi tratar de matar minha filha e hoje eu fico doido.